Na paz do Senhor, irmãos, Deus abençoe a sua vida, amém? Hoje estamos aqui no nosso canal Solo Escritura, mais uma vez, e hoje estamos com um vídeo da série Heróis da Fé, uma nova série que está aí sendo colocada no nosso canal, onde vamos falar brevemente sobre biografias de grandes homens de Deus, homens que marcaram a história do cristianismo, deixaram um legado para a Igreja de Jesus Cristo. Vamos falar no vídeo de hoje sobre a vida de John Bunyan. John Bunyan foi um pobre latoeiro, nascido na cidade de Belfort, na Inglaterra. John Bunyan foi um homem que, diferentemente de alguns que são chamados por Deus, John Bunyan tem uma característica peculiar. John Bunyan não nasce de uma família muito rica. A família de John Bunyan era uma família muito simples, muito paupérrima da época. Seu pai era latoeiro, era uma profissão difícil da época, não rendia muitos recursos financeiros. Então John Bunyan tem uma infância privada de alguns bens materiais, de alguns recursos que talvez outros tenham. John Bunyan cresce numa infância pobre. Seus pais, com muito esforço, conseguem colocar na escola para aprender a ler, para aprender a escrever. John Bunyan não tem a oportunidade de sentar com grandes teólogos. John Bunyan não tem a oportunidade de ter acesso a grandes escritos, a grandes obras, mas a simples leitura das Sagradas Escrituras, John Bunyan já foi o suficiente para que ele se tornasse um grande homem de Deus. Eu já abro um parênteses para dizer para você que a sua condição intelectual, a sua condição financeira, não é uma condição que Deus leva em conta para nos usarmos. Deus nos usa conforme a sua graça e conforme a nossa disposição para fazer a obra dele. John Bunyan foi um exemplo vivo disso na história da igreja. E John Bunyan cresce na sua infância com muito esforço, aprende a ler e escrever. E John Bunyan, na sua adolescência, com 16 anos, ele se apresenta junto ao exército da Inglaterra para servir ao seu país e serve ali durante alguns anos. E quando John Bunyan sai do exército, volta para sua casa, ele aprende a profissão do seu pai, latoeiro, e vai exercê-la, como de costume da época, a profissão se passava de pai para filho. E John Bunyan, ainda na sua adolescência, John Bunyan sente a culpa pelo pecado. John Bunyan fica perturbado. John Bunyan, ele sentia, nas suas próprias palavras, ele sentia que estava caminhando para o inferno. John Bunyan sentia que do jeito que a vida dele estava indo, ele estava caminhando aos poucos para a perda da sua salvação, para encontrar no juízo final ao fim da sua vida. E John Bunyan leva isso consigo durante alguns anos. John Bunyan lê na Bíblia, frequentando os cultos. John Bunyan lê algumas poucas obras a qual ele tem acesso. Entre as obras que John Bunyan tem acesso, esse livro, A Prática da Piedade, de Lewis Bailey, que é um pastor puritano também do século XVI. John Bunyan tem acesso à Bíblia Sagrada e a algumas obras, uma delas é essa obra, a qual John Bunyan vai sentir a culpa pelo seu pecado. Quando John Bunyan um dia lê nas Escrituras, ele entende que ele foi chamado para ser salvo pela graça e não pelas obras. Então John Bunyan entende que não há nada que o homem faça que o faça merecer a salvação, mas que a salvação é um dom gratuito dado por Deus. Então John Bunyan, assim como ele escreve no seu livro Peregrino, quando o cristão está no monte da salvação, ele olha para a cruz e o fardo cai das suas costas. Assim John Bunyan sentiu naquele instante que um fardo caía das suas costas e que ele entendia que estava realmente salvo, não pelas obras, mas pela graça de Deus. John Bunyan começa a se interessar mais pelas escrituras sagradas, começa a frequentar cultos, e John Bunyan começa aos poucos a pregar o evangelho. John Bunyan se casa, tem filhos, e John Bunyan começa a pregar o evangelho. Só que a pregação de John Bunyan começa a ser uma pregação incômoda para o sistema religioso das igrejas e das paróquias da Inglaterra, em Belfort, naquela época. E John Bunyan é preso. O homem, o pobre latoeiro que não fazia nada a não ser a funilaria e a pregação do evangelho, por expor o evangelho, por expor a salvação pela fé, por expor os pontos bíblicos, John Bunyan é levado à prisão. E lá John Bunyan fica 12 anos preso. John Bunyan, quando foi preso, ele foi condenado à prisão perpétua. E só tinha uma condição ao qual John Bunyan sairia da prisão. O juiz que o condenou na época a ser preso, o juiz falou assim: ficarás na prisão até que decida parar de pregar. E foi perguntado para John Bunyan que se ele fosse solto, ele pararia de pregar. John Bunyan respondeu com a seguinte frase famosa que marcou a sua vida: não posso prometer isso. Se me soltarem hoje, estarei pregando o evangelho amanhã.
Agora, que interessante é que um homem se priva da sua liberdade por 12 anos. E John Bunyan, por 12 anos, se afasta da sua família. John Bunyan tinha filhos, e dentre seus filhos tinha uma filha que era cega. A família dependia totalmente dele, economicamente. E John Bunyan, mesmo assim, prefere a prisão ao parar de pregar o evangelho. Prefere se afastar da sua família ao parar de pregar o evangelho. E durante a prisão, durante esses 2 anos, esses 12 anos que John Bunyan fica preso, John Bunyan, ele tem um sonho, algo esse sonho fica famoso através da obra que ele traduz, chamada O Peregrino. John Bunyan tem um sonho de um homem chamado cristão, com um livro na mão, a Bíblia Sagrada e um fardo nas costas, numa cidade chamada Cidade da Destruição, uma cidade que está sendo tido visões que a cidade seria consumida pelo fogo. E John Bunyan, nesse sonho, ele relata que cristão começa um caminho para a cidade celestial. E esse livro de John Bunyan, esse sonho que John Bunyan teve, nos 12 anos que John Bunyan esteve preso, John Bunyan escreveu uma obra que depois da Bíblia Sagrada, juntamente com as Institutos e tantas outras obras, é uma raridade para a história, para a literatura cristã. John Bunyan escreve essa obra, O Peregrino, uma jornada para o céu. Nesta obra aqui, John Bunyan vai escrever o sonho que teve na prisão. Essa obra foi escrita nos 12 anos que ele ficou preso, sobre um homem chamado cristão, ao qual foge da cidade da destruição e começa a sua jornada rumo à cidade celestial. Essa obra é muito rica, essa obra é cheia de ilustrações, de lutas, de provas, que eu e você, cristãos, passamos nos dias de hoje rumo à cidade celestial. John Bunyan escreve essa obra na prisão, e essa obra hoje, depois da Bíblia Sagrada, é uma das obras mais vendidas e mais lidas no meio cristão. Vários heróis da fé falaram sobre essa obra. Charles Spurgeon falava que John Bunyan estava preenchido todo o seu ser com as Escrituras Sagradas. O próprio Charles Spurgeon disse que leu a obra O Peregrino mais de 100 vezes, porque nas palavras do próprio Charles Spurgeon, quando eu leio O Peregrino de John Bunyan, é como se eu estivesse lendo a própria Bíblia. E de fato, John Bunyan foi um homem que, com a simples habilidade de leitura e escrita, com o simples aprendizado da escola primária de ler e escrever, John Bunyan era um homem que diziam muitos que ele era preenchido com as Escrituras. Alguns falavam que no lugar de sangue nas suas veias corriam versículos bíblicos. Charles Spurgeon mesmo disse certa feita que se cortasse as veias de John Bunyan, não sairia sangue, jorraria versículos bíblicos. E John Bunyan fica 12 anos preso, esse grande homem de Deus. Após esses 12 anos, um outro puritano do grupo dos Quakers liberta John Bunyan, consegue uma fiança e liberta John Bunyan da prisão. John Bunyan vai para sua casa, vai para sua família, prega em Belfort, prega em toda a Inglaterra, prega em Londres o Evangelho e morre aos 60 anos de idade em 1688. Esse homem deixou um grande legado para nós. Esse homem deixou escritos que nos influenciam até hoje. Temos esse livro, dentre as obras principais que nós temos de John Bunyan, temos esse livro, O Peregrino, que se você que é cristão e não tem esse livro, eu aconselho você a comprar e ler esse livro. Pelo menos uma vez por ano, faça a leitura desse livro, junto com a Bíblia Sagrada. Esse livro é muito bíblico, cheio de ilustrações da nossa caminhada para o céu. John Bunyan também escreveu uma outra obra, chamada Graça Abundante, ao principal dos pecadores, na qual John Bunyan faz uma autobiografia da sua vida, conta sua conversão, conta como o levou à conversão a Cristo, o medo que ele sentia pelo pecado e como Cristo o libertou desse medo através da graça. Essa foi a biografia de um grande homem de Deus, um homem santo, um homem que passou dos nossos dias, deixou um grande legado, um homem que dispensou ficar com sua família, dispensou sua liberdade ao troco de ser fiel ao Senhor Jesus Cristo. E essa obra está lançada no tempo e até hoje ele é lembrado como um grande pregador da palavra, chamado de o Latoeiro de Belfort, John Bunyan, um grande homem de Deus. Deus abençoe a todos.